Hoje é o nosso último sermão sobre igreja local. E eu quero então levar vocês para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Romanos 12, a partir do versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Semana que vem nós retornamos para o livro de Marcos. Nós paramos no capítulo 6 de Marcos para iniciarmos alguns estudos específicos sobre batismo, ceia, igreja. E hoje nós vamos terminar essa série sobre igreja local, ok? Nós começamos com o capítulo 16 de Mateus, vendo o fundamento na qual a igreja está firmada. Nós vimos também o que a igreja ideal ela faz a partir de Atos capítulo 2. E semana passada nós vimos em Hebreus capítulo 10 qual é a responsabilidade da igreja. E hoje nós vamos ver a questão dos dons que Deus nos deu. Ou seja, a igreja ou as pessoas, mais uma vez eu enfatizo, quando eu falo igreja, eu estou falando de irmãos, das pessoas, não do prédio. Então, Deus, ele deu presentes, ele deu dons para a igreja, para que as pessoas sirvam umas às outras, tá bom? E é sobre isso que nós vamos ver nesse texto, tá ok? A partir do versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, Paulo ele vai dizer assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo isso a cada um de vocês, que não pense de si além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos pedir a Tua bênção para esse momento. Que a Tua palavra, Deus, seja entendida por todos nós e aplicado, ó Deus, por todos nós. Que na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, possamos fazer estas coisas. Ajude os meus irmãos e amigos a entenderem aquilo que eu vou explicar. Também ajude a mim a explicar de forma clara. Me esconda atrás da cruz e que Jesus seja adorado e louvado por todos nós no término desse tempo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, o texto, o sermão de hoje tem como título Adoração, Unidade e Serviço no Corpo de Cristo. Tá? Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela tem 16 capítulos. Okay? Se tu ler, ou se tu ver, tem 16 capítulos. Desses 16 capítulos, 11 capítulos, Paulo ele se dedica a escrever sobre temas específicos e profundos sobre a teologia cristã. Okay? Ele expõe conteúdos profundos sobre a teologia, como, por exemplo, pecado, graça, justificação pela fé, união com Cristo, a obra do Espírito Santo em nossas vidas,
a luta contra o Espírito Santo, a glória futura e o plano de Deus para a restauração de Israel. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai explicar todas essas coisas. Do capítulo 1 até o capítulo 13, ele explica sobre o pecado, como o pecado vem, ou como o pecado está em nós. A partir do 21 do capítulo 3, Paulo ele vai dizer como somos justificados dos nossos pecados, através de Jesus Cristo, tendo ou colocando a nossa fé em Jesus. E a partir dali ele começa a trazer exemplos de Davi, de Abraão, que eles creram em Deus, sem fazer nada para conseguir a sua salvação, mas por crerem no Senhor, eles foram salvos. E aí Paulo ele vai explicando toda essa corrente teológica de forma organizada e sistemática. Do pecado, a graça, a fé em Jesus, a salvação pelo sangue de Cristo, a nossa união com Cristo a partir da nossa salvação, a obra do Espírito Santo, como por exemplo lá em capítulo 8 de Romanos, que Paulo vai dizer sobre a ação do Espírito Santo em nos ajudar na nossa oração, porque ele fala, porque nós não sabemos orar, o Espírito Santo então ele leva ao Senhor as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Você já deve ter escutado alguma coisa sobre isso. Então, a ação do Espírito Santo nos ajudando a ter uma comunhão com Deus. No capítulo mais para frente, Paulo vai falar sobre a luta dele contra o pecado, mostrando a realidade do cristão, de que, por mais que ele seja salvo, ainda há lutas contra o pecado. Uma luta interna. Eu quero fazer isso, mas a minha carne diz para fazer aquele outro. Então, há esse embate. Paulo, então, no final de toda essa explicação sobre a luta do pecado, ou contra o pecado, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, em Jesus nós temos condições de vencer o pecado. E aí, então, dos capítulos 9 e 10 e 11, Paulo ele vai explicar sobre a redenção de Israel. Israel foi deixado de lado para que a igreja pudesse ter a oportunidade de ser, vamos dizer assim, inserida no plano de Deus, mas Israel está ou vai ser restaurada no último tempo. Tudo isso são temas importantes para o nosso entendimento acerca do cristianismo, como o cristianismo ele funciona, ok? Os capítulos 1 a 11, teoria. Paulo está trazendo muito conhecimento sobre teologia. Mas a partir do capítulo 12, Paulo ele assume um tom mais prático. Ok, eu já falei sobre teoria, já passei para vocês o conteúdo, agora vamos para a prática. Capítulo 12, Paulo ele toma esse tom mais prático do que ele vai ensinar. Ele vai apresentar instruções mais práticas daquilo que ele acabou de ensinar. Ele passa dos fundamentos teológicos para imperativos, ou seja, mandamentos que orientam como o cristão deve viver. E é por isso que ele vai ter na sua fala, façam isso. Façam desse jeito, vivam desta maneira. É assim que vocês devem viver. Baseado naquilo que ele já explicou, capítulo 1 ao 11. E essa transição, ela vai mostrar que a fé verdadeira, é importante que escutemos isso, que a fé verdadeira, ela deve se manifestar em uma vida de obediência e transformação. Bom, se eu creio em toda essa teoria, eu entendo que é verdade, a minha vida deve ser fundamentada nessas verdades. Do capítulo 1 ao capítulo 2, Paulo abordou o sacrifício de Cristo na cruz por nós, provando a misericórdia de Deus por nós. Ou seja, Deus foi misericordioso e ele trouxe salvação através do seu Filho, matando o seu Filho na cruz. No capítulo 12, ele vai abordar sobre o sacrifício que o cristão deve oferecer a Deus como prova de gratidão. Capítulo 1 e 2, a misericórdia de Deus nos alcançando através do sacrifício de Jesus. Capítulo 12, então, Paulo diz, agora é a sua vez de se sacrificar por Deus. É a sua vez de dar tudo o que você tem para Deus, da mesma forma como Deus deu tudo o que ele tinha para salvar você. É mais ou menos essa transição que acontece para o capítulo 12. Ele passa da teologia para a vida, para o ensino, ou do ensino para o dever. E aqui eu já quero desde já aplicar algumas coisas dessa introdução. Não há como viver a vida cristã apenas com conhecimento. Certo? O que isso quer dizer?
Eu não tenho como ter uma vida cristã ou ser identificado como um cristão apenas com o que eu sei de Jesus. Eu posso conhecer o Evangelho, eu posso saber falar acerca do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, de que Deus em Cristo salva o pecador, mas se eu não vivo como um salvo, se eu não vivo com uma vida transformada daquilo que eu tinha antes de Jesus, isso não mostra que a minha fé é verdadeira. Mostra apenas que eu sei alguma coisa sobre Jesus, sobre teologia. Mas não que esse conhecimento transformou o meu coração e a minha mente para eu ser uma pessoa diferente. É indispensável colocar em prática aquilo que aprendemos. E é exatamente isso que Paulo vai fazer aqui. Ele vai mostrar como aquilo que ele ensinou do capítulo 1 ao 11 é na prática a partir do versículo 12. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo que o nosso caráter é determinado pela nossa crença. Então nós vamos ver agora como é que Paulo ele faz essa transição. Do versículo 1 ao versículo 2, Paulo ele vai explicar que a vida do cristão é uma vida de entrega e transformação diária. Ok? Depois de explicar tintim por tintim acerca de como os homens são salvos dos seus pecados, de como a graça e a fé em Jesus são fundamentais para que essa salvação aconteça, nesse momento Paulo ele vai dar um mandamento em forma de pedido para aqueles que foram inseridos no corpo de Cristo. Aqueles que se dedicam em andar com Jesus, deixando a sua vida de lado e agora se dedicam ao Senhor. E só lembrando do que estamos vendo desde então, aquele que é salvo, ele agora é inserido no corpo de Cristo, ele é inserido na igreja. E como igreja, como parte da igreja, como membro do corpo de Cristo, ele precisa viver diferente. Há uma outra realidade para ser vivida, como nós vimos alguns domingos atrás. É para esses que Paulo está se dirigindo. O público-alvo de Paulo são os cristãos. Versículo 1, ele diz assim, portanto, ou seja, eu já falei, eu já trouxe conhecimento para vocês, a teoria para vocês, agora vem a prática, por isso esse portanto. Portanto, irmãos, ele deixa bem claro, irmãos, vocês que foram salvos, vocês que creram em Jesus, vocês que fazem parte da igreja, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, em vista de tudo aquilo que eu sei agora sobre a salvação que Deus me deu, como eu devo viver? Agora que eu sei que eu nasci em pecado, mas Deus me trouxe para Ele através de Jesus, através do Espírito Santo, me trazendo para Ele, fazendo com que eu creia em Jesus, no sacrifício salvador de Jesus na cruz. Como é que eu devo viver? Qual deve ser a minha prática agora? Deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está utilizando uma linguagem sacrificial aqui para descrever uma forma de adoração que vai além dos rituais do Antigo Testamento. Não sei se você lembra, mas no Antigo Testamento Deus havia estabelecido como o povo deveria adorar. O povo deveria adorar trazendo animais, sacrifícios, por causa da aliança que Deus havia feito com ele. Então, a partir daí, o povo se mostrava alguém obediente ao Senhor. Vocês vão adorar da forma que eu quero. E era assim que era feito. Trazia um animal, trazia aves, tudo isso para adorar o Senhor. Era uma forma do povo dar ao Senhor aquilo que eles tinham de melhor. E é interessante, se tu olha ali, ou se tu lê e estuda a forma como Deus pediu para que o povo desse a ele o melhor. Por exemplo, quando tu vai para o cordeiro tem que ser de 1 ano, sem mácula, sem mancha. Ou seja, Deus havia dado o padrão que eles deveriam dar ao Senhor, ou cultuar ao Senhor. Paulo ele está trazendo essa mesma analogia. Vocês devem entregar-se ao Senhor de forma sacrificial. Ele chama os cristãos a se oferecerem a Deus de forma total,
de forma contínua, em resposta à graça que receberam. A resposta que eu dou ao sacrifício de Jesus é me dar a ele sacrificialmente. Entende? Ele se sacrificou por mim. Então o que ele pede é que eu me sacrifique por ele. Não me matando ou dando a minha vida na morte, mas é me doando vamos dizer assim, todos os aspectos da minha vida para ele. A forma como eu penso, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu tenho as minhas atitudes no meu trabalho, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha esposa, com os meus vizinhos, com os meus amigos. Eu vou tratá-los de forma como a Bíblia diz que eu devo tratá-los. E às vezes isso demanda um sacrifício. Essa entrega de vida é chamada de culto racional. Isso indica uma adoração. A palavra culto significa adoração. Certo? Então eu vou adorar ao Senhor de forma sacrificial. O que estamos fazendo aqui não é assistindo o culto, nós estamos adorando o Senhor. Por isso nós cantamos, por isso nós prestamos atenção na palavra dele. Por isso que nós temos um tempo de comunhão, é em forma de adoração ao Senhor. Isso indica, então, esse culto racional, que é uma resposta consciente à misericórdia de Deus. Não é algo mecânico, não é algo automático, que eu faço no piloto automático, mas é uma expressão voluntária de amor e gratidão. Então eu vou me dar ao Senhor por completo. E Paulo observa que Cristo entregou seu corpo na cruz como sacrifício para nos salvar, tirando todos os pecados de nós. E agora, como cristãos perdoados dos nossos pecados, posicionalmente agora, esperando a glória, nós devemos nos entregar como sacrifício vivo a Deus. O nosso culto a Deus deve ser a nossa adoração a Deus deve ser de forma racional ou consciente. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer isso. Eu estou aqui sentado ouvindo porque eu quero fazer isso. Eu estou cantando as músicas com sinceridade de coração. Eu quero fazer isso. E ele roga pelas misericórdias de Deus para que façamos essas coisas. Ou seja, a base que Paulo usa para fazer o pedido é a misericórdia do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus eu peço. Não é porque Paulo é Paulo, eu estou pedindo porque eu sou o pastor de vocês. Eu estou pedindo porque eu sou o apóstolo Paulo. Não, eu estou pedindo a vocês pelas misericórdias de Deus. Olhem para a misericórdia de Deus, e porque vocês entendem a misericórdia de Deus sobre vocês, eu quero que vocês se doem, se deem a Deus, da mesma forma como Ele se deu a vocês. E aí a gente pode pensar um pouco sobre esse mandamento. Esse mandamento é forte. É um mandamento que chama os cristãos a um certo tipo de doação que nem todos estão dispostos a fazer. Todo tipo de doação que Deus pede para si envolve sacrifício. Quando Deus pediu ou enviou Jesus para vir à Terra, para salvar o homem pecador, Ele pediu para que Jesus fizesse um sacrifício. A vontade do Senhor era essa. Quando nós vamos, por exemplo, para alguns exemplos aqui bem claros, quando nós vamos para Efésios capítulo 5, nós temos ali instruções para maridos e esposas. Quando a gente olha as instruções para o esposo, Paulo ele diz assim: maridos, amem as suas esposas sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. Ou seja, o amor ele deve ser sacrificial. Quando Paulo ele vai falar para os filhos, obedeçam aos nossos pais no Senhor, porque isso é justo. Obedecer custa muito para os filhos. É por isso que todas as horas a gente tem que
puxar a orelha, chamar de novo a atenção. Então, para eles, custa para eles obedecer. Então, todas as vezes que Deus pede algo para si, deve ser algo sacrificial. Vai custar algo. Quando as pessoas estão indo até Jesus, isso nós temos lá em Lucas capítulo 14, finalzinho do capítulo 14 de Lucas. As pessoas estão indo a Jesus, Jesus está pregando, as pessoas querem ser discípulos de Jesus. E aí um dos escribas que estão seguindo Jesus, ele diz: Senhor, eu te seguirei aonde o Senhor aonde o Senhor for. E aí Jesus diz: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que ele está dizendo, as raposas, os bichos do mato, eles têm os seus ninhos, eles têm os seus covis, eles têm onde dormir. As aves dos céus, eles têm os seus ninhos, eles têm onde repousar. Mas eu não tenho aonde ficar. Eu estou me entregando, pregando para vocês aonde eu preciso ir. E eu fico num canto, fico no outro. É essa a ideia que Jesus está tentando passar para o escriba. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está se doando sacrificialmente. O que ele está sacrificando aqui? O seu, de certa forma, descanso. Quando vem um outro, ele diz assim: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E aí então eu lhe sigo. Aí Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você me segue e não olhe para trás. A ideia ali de quando aquele rapaz diz que primeiro quer sepultar o pai antes de seguir a Jesus, não é que o pai dele já estava morto e ele só ia ter um tempinho ali para sepultar e seguir. Não, o pai dele ainda tinha vida. A ideia é que o rapaz está dizendo ali: deixa eu acompanhar o meu pai até que ele morra. Então, até que ele morra, eu lhe sigo. Ou seja, não era algo imediato. Jesus está dizendo: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Você vai e prega o reino. Ou seja, Jesus está pedindo para que aquele rapaz sacrifique a sua, de certa forma, família, o seu amor pelo seu pai. Quando nós chegamos no capítulo 15 de Lucas, as multidões estão chegando. E aí Jesus se vira para elas e diz: não é bem assim para ser meu discípulo. Você precisa me amar mais do que a sua própria família, seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seus irmãos, inclusive a sua própria vida. Quem não carrega a sua cruz não pode ser o meu discípulo. Carregar a cruz significa sacrifício. Ou seja, tudo que Deus pede para aqueles que são seus servos é uma vida de sacrifícios. O problema é que nem todos estão dispostos a sacrificar a sua vida em prol de Jesus. Por isso que esse mandamento é muito forte. Além de ser forte, ele é significativo. Porque ele convida o cristão, ou os cristãos, a responder à graça divina com uma entrega total e incondicional. Não se trata apenas de palavras, mas de uma vida dedicada e entrega aos propósitos de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz foi o maior ato de amor e compromisso que já existiu. Ele não poupou nada, mas deu tudo o que tinha. Deus deu tudo o que ele tinha para salvar o pecador. E agora Paulo nos chama a fazer a mesma coisa, a nos doar ao Senhor de forma completa. Não é um pedido leve, mas é um chamado para ter uma vida, de certa forma, radical, de compromisso com o Senhor. E isso vai se refletir, por exemplo, nas nossas escolhas diárias, de como nós tratamos os outros, de como nós usamos o nosso tempo, de como nós usamos os nossos recursos, de como nós usamos a nossa energia.
E aí Paulo, ele vai continuar trazendo instruções, mandamentos, a partir do versículo 2. Ele acrescenta com um e não vivam. Bom, irmãos, eu peço a vocês para que vocês vivam de forma a se entregar ao Senhor de forma completa. Ok? Esse é o culto racional de vocês, é a adoração de vocês de forma consciente. Eu estou me entregando de forma sacrificial a Deus. Mas não é só isso. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sempre quando Deus chama alguém para ser seu, Ele estabelece um padrão. Os cristãos devem buscar o padrão, e esse padrão é de Deus. É o padrão dele. Este é o padrão estabelecido. Por exemplo, a palavra de Deus ela foi transmitida a Israel por meio de Moisés, quando ele deu as tábuas da lei, certo? E quando Moisés ele vem com as instruções, Moisés chama o povo e diz assim para o povo: ó, vocês não vão fazer conforme as obras da terra de Canaã. Vocês não vão ser da mesma forma que o povo que habita em Canaã, mas vocês vão fazer tudo conforme os meus juízos. Não sejam como aquele povo, sejam como eu sou. Um outro exemplo, por exemplo, nós encontramos lá no Sermão do Monte. Jesus ele está cercado pelas pessoas, quando ele fala sobre a questão do jejum, a questão da oração, a questão da contribuição, ele diz, ó, ele olha para os seus discípulos e diz, não sejam como os fariseus, sejam diferentes, não sejam como eles. E é disso que se trata esse versículo 2. O apóstolo Paulo pede para que os cristãos não se conformem ou não se amoldem ou vivam no padrão do mundo. O mundo ele tem, por exemplo, se nós pensarmos na questão de amoldar, trazer uma ilustração, você já viu a forma de um bolo? Ela tem uma forma, certo? O mundo também tem a sua forma. O mundo tem a sua maneira de ser. E está sempre tentando fazer com que as pessoas se encaixem nos seus padrões. É só você olhar para a televisão. Eles vão dizer o que é felicidade. Eles vão dizer para você qual é o corpo perfeito. Eles vão dizer qual é os status sociais que as pessoas deveriam correr atrás. Ou seja, o mundo está cheio de padrão. Essa é a moldura dele. O que é bonito, o que é ter dinheiro, o que as pessoas devem ter na sociedade, como deve ser a família, como é que você deve ganhar seu dinheiro, como você deve se vestir. Tudo o mundo tem o seu padrão. O mundo está sempre chamando as pessoas para se adaptarem aos seus moldes, dizendo como elas devem viver, agir, se vestir, tratar as pessoas, buscar a felicidade. No entanto, o cristão ele é alguém que ele não bota o pé nessa forma. Por mais que seja atrativo se amoldar ao mundo, o cristão ele não deve se moldar ao mundo. Certo? É legal isso aqui. Bom, mas não dá para fazer isso. Mas isso aqui parece ser interessante, mas eu não posso fazer isso aqui. Porque isso vai contra a palavra de Deus. Mas o cristão ele deve fazer o quê? Deve renovar a sua mente. É o que o versículo está dizendo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. A nossa mente ela deve ser sempre renovada através da palavra, através do Espírito Santo, através do meu estudo bíblico. Assim Deus ele vai renovando a minha mente. Então, primeiro a nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito Santo, e só então aí eu vou conseguir experimentar o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nem sempre nós vamos ver as coisas como agradáveis e boas, certo?
Eu não sei vocês, mas tem dias que as coisas não parecem não estar bem. Parece que tem dias que as coisas não estão dando tudo certo. Parece que as coisas, em determinados dias, não estão indo conforme os meus planos. E por causa disso, eu acho que as coisas não estão legais, não estão boas. Mas, se a minha mente é moldada pela palavra, se a minha mente ela é transformada pelo Espírito Santo, mesmo aquelas coisas que não parecem ser boas, eu vou experimentar a boa, perfeita vontade, ou agradável vontade de Deus. E eu vou dizer, tudo bem, isso aqui não está bem, mas é a vontade de Deus. Isso aqui não está bem, não tem problema. Essa é a vontade de Deus para mim hoje. Vocês lembram de quando Jesus ele está no Getsemane orando ao Senhor, pedindo para que Deus passasse dele o cálice seria, no caso, a morte dele. Ele fala, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Porque ele sabia que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Entende isso? Para que eu possa experimentar isso, a minha mente ela precisa estar se renovando dia após dia através da palavra, através da oração, através da comunhão com os santos. Então, Paulo, ele passa disso, de instruções do meu relacionamento com Deus, para o relacionamento com as pessoas. Versículo 3 ao 8, ele diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como só um corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também, nós, embora sejamos muitos, somos um corpo em Cristo, em membros uns dos outros. O versículo 4 até o versículo 5, Paulo ele vai falar sobre o nosso relacionamento com a gente mesmo, o nosso relacionamento próprio, vamos dizer assim, certo? E ele começa dizendo o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si além do que convém. Não pense que você é melhor que os outros dentro da comunidade. Não pense que você tem os melhores dons do que os outros. Não pense que você é maior do que os outros porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você tem isso, porque você tem aquilo. Não pense além do que convém. Você deve ter uma visão de você humilde, da mesma forma que Jesus tinha uma visão dele mesmo. Essa é a primeira coisa que Paulo está dizendo. Não ache que você seja maior do que os outros. Com a mente renovada, nós vamos conseguir ter um pensamento equilibrado sobre nós mesmos. Ok? Sobre quem nós somos no corpo de Cristo. Quem nós somos como servos uns dos outros. O apóstolo traz aqui um mandamento, apelando mais uma vez para o que Deus fez. Pela graça que me foi dada. Ou seja, Paulo é um apóstolo. Esse foi um dom que Deus deu a ele. De ser ministro, de ser um missionário, de ser um pastor. E como pastor, apóstolo, alguém que tem autoridade, ele está apelando a isso. Pela graça que me foi dada, eu quero que vocês entendam uma coisa. Não se achem melhor do que os outros. Não pensem que vocês são melhores do que os outros. Pensem de vocês de forma equilibrada. Pensem de vocês, ou pensem sobre vocês, menos do que muitas vezes vocês pensam que são. O cristão também ele deve ter uma imagem dele também não de minimizá-lo, ou seja, eu sou menor do que os outros, eu tenho um dom menor do que outros. Por exemplo, aquele que ensina não é melhor que aquele que está limpando o chão da igreja. E muitas vezes aqueles cristãos que são orgulhosos,
e acham que porque ensinam, podem se achar melhores do que aquele que limpa o chão. Não é isso que este que ensina deve se pensar de si mesmo. Ou aquele que está limpando do chão se acha inferior àquele que está ensinando no púlpito. Também não é dessa forma que essa pessoa deve pensar de si mesma. Deve ser um pensamento equilibrado. Somos membros do mesmo corpo, só temos funções diferentes. Quer ver uma coisa que a sociedade, ela entende errado? Quando Paulo fala sobre as esposas serem submissas aos maridos, lá em Efésios capítulo 5, a sociedade diz que a Bíblia fala que a mulher é inferior ao seu esposo. É por isso que ela deve se submeter ao esposo. É muito pelo contrário. A Bíblia ela fala que tanto a mulher como o homem são indivíduos iguais diante de Deus, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, como indivíduos, têm o mesmo valor. Como pessoas, têm o mesmo valor. No entanto, eles têm funções diferentes e essas funções não denigrem ninguém. O marido tem a função de amar a esposa sacrificialmente. A esposa tem a função de se submeter. E isso não é nada de ser inferior ao seu marido, mas é a função. São funções diferentes. E quer ver como é que Paulo ele mostra essas questões de funções? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 7, Paulo ele vai dizer assim: ora, os dons são diversos. E aqui deixa eu abrir um parênteses. Todo cristão, todos os cristãos, eles recebem habilidades, dons, presentes, certo? Todo aquele que creu em Jesus e é habitado pelo Espírito Santo, ele recebe habilidades, dons. Para que esses dons? Para servir a igreja, para servir os irmãos. Habilidades dadas por Deus para beneficiar o outro. Ok? Está entendido isso? Então, esses dons, eles são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, os dons são vários dons, mas o Espírito que habita nas pessoas é o mesmo. E há também diversidade nos serviços. O que isso significa dizer que cada dom é específico para cada função. Mas o Senhor é o mesmo. O Senhor que dá esses dons continua sendo o mesmo Senhor. E há diversidade nas realizações. Ou seja, esses dons podem ser colocados em prática de várias formas para o benefício da igreja. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, Deus ele dá dons para cada um de nós, para cada cristão. E cada cristão precisa exercer o seu dom. Mesmo que o seu dom seja diferente do meu, você deve me servir da mesma forma que eu estou lhe servindo com os meus dons. Porque é para isso que Deus me deu esses presentes, para servir vocês. Então, todos nós recebemos habilidades para que possamos servir a igreja. Não para nos acharmos melhores do que outros, ou para acharmos que somos menores do que outros, porque os meus dons talvez à vista não seja melhor. Mas não é assim que funciona. Todos os dons são dados por Deus. E por serem dados por Deus, todos os dons são bons. Só que as realizações serão diferentes. Por exemplo, um irmão pode ter o dom de ensinar, ser muito eloquente ao explicar a palavra. Outro pode ter o dom de servir cafezinho, servir água, receber na porta, preparar as coisas. Ambos têm papéis fundamentais na igreja e nenhum deve se achar superior ao outro, porque cada um está cumprindo o seu papel diante de Deus. Uma pessoa, por exemplo, pode ter o dom de liderar e ele não deve se sentir melhor que aqueles que ele está liderando.
Tem pessoas que têm dom ou têm habilidade para fazer uma boa limpeza. Isso não significa dizer que ele é inferior àquele que está ensinando, como eu disse. Mas todos nós somos servidos porque temos, por exemplo, um piso limpo, cadeiras limpas. Estão entendendo a ideia? Jesus nos deu habilidades para servirmos uns aos outros. Um cristão, por exemplo, pode se sentir chamado a realizar ou a ser missionário, ir para outros países pregar o evangelho. Mas outros podem se sentir chamados para evangelizar o seu vizinho e não ter aquele desejo de ir para o Japão, por exemplo, como tem gente que vai para o Japão. Não existe diferença. O que existe é só a realização diferente. Rapaz, o missionário que está lá no Japão é melhor do que eu, porque eu evangelizo só que os meus vizinhos. Não é isso que devemos pensar de nós mesmos. Nós devemos pensar de nós conforme a palavra de Deus diz. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e temos dons diferentes uns dos outros, mas todos somos importantes para o bom andamento do corpo de Cristo. E aí, com isso, ele vai para o final dos versículos 6 ao 8, dizendo que esses dons eles devem ser utilizados. Certo? E aqui eu quero encorajar vocês a pensarem, antes de irmos para o final, nos dons que vocês têm, nas habilidades que vocês têm. Se vocês creram em Jesus de verdade, o Espírito Santo habita em vocês. Certo? E por habitar em vocês, vocês têm habilidades, vocês têm dons. E ao entender isso, todos nós devemos buscar exercer esses dons para o bom andamento do corpo. Está entendido? Ok, eu sou cristão. Agora eu preciso saber qual é o meu dom. Eu preciso descobrir qual é a minha habilidade. Eu preciso descobrir o que eu posso fazer para contribuir para o bom andamento da igreja. É sobre isso os versículos 6 a 8 Paulo vai falar. Versículos 6 a 8 diz: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui Paulo ele não estendeu todos os tipos de dons que existem, porque há outros dons, mas ele elenca alguns, certo? Alguns poucos, para mostrar como esses dons devem ser feitos. Por exemplo, a mesma graça que Paulo recebeu para ser um apóstolo, ele fala que todos os cristãos também receberam um certo dom. Por exemplo, capítulo 1 de Romanos, versículo 1 e versículo 5 diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele, como um apóstolo, chamado para o evangelho de Deus, ele fez o quê? Ele pregou o evangelho. Fez viagens missionárias, plantou igrejas, ou seja, ele utilizou o seu dom para o bem de outros irmãos. Assim também a graça de Deus nos deu diferentes dons para servirmos a igreja também. Então Paulo apresenta aos seus leitores uma amostra de 7 dons, exortando a cada cristão a praticar ou a exercer os seus dons para o bem comum. E ele divide esses dons, por exemplo, em 2 categorias. Profecia, ensino e encorajamento, que são os dons de ensino ou de fala, e os outros dons de serviço. Ministério, contribuição, liderança e misericórdia. Tá? Então, deixe-me falar de forma rápida acerca desses dons aqui.
Quando falamos sobre dons, nós não falamos da mesma forma como as outras igrejas falam, certo? Na Bíblia, existia dons de curas. Os apóstolos exerciam dons de curas. Hoje, eu creio que uma pessoa não tem dom de cura. Isso não significa dizer que Deus não pode curar. Deus pode curar. Mas isso não quer dizer, por exemplo, vem aqui que eu vou colocar a mão em ti porque eu tenho dom de cura. Não, isso não existe mais. Certo? Então, o que Paulo ele vai tratar aqui, como por exemplo no Novo Testamento, a profecia raramente está relacionada à predição do futuro. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos os profetas, por exemplo, Isaías, Ezequiel, Daniel. Esses profetas, eles falavam da parte de Deus, porque Deus deu a eles visões do que iria acontecer. Por exemplo, Isaías fala muito sobre o Messias. O Messias veio, certo? Daniel fala sobre o tempo da tribulação. Ainda não chegou, mas ainda vai vir. Ou seja, esses profetas sim tinham momentos em que Deus dava a eles visões e sonhos e eles falavam para o povo. Essas visões e profecias estão aqui. Ok? Não há hoje nada de novo. Deus ele não vai dar, por exemplo, uma visão para o pastor Leandro e dizer, ó, Gabriel, Deus me deu uma visão e me disse que tu vai ser um grande profeta de Deus. Não existe isso. Certo? Não existe revelações novas. De Gênesis e Apocalipse nós temos as revelações de Deus e é isso que ele quer para nós. Está entendido isso? Então, essa profecia que Paulo fala aqui não tem nada a ver com ver o futuro. Não é isso. Mas refere-se, por exemplo, à proclamação da palavra de Deus. Hoje não há profetas no mesmo sentido daqueles profetas do Antigo Testamento, que recebiam revelações e davam ao povo. E aqui é importante dizer isso. Vocês sabem por que os profetas eles traziam revelação de Deus para o povo naquela época? Porque eles não tinham isso aqui. Eles não tinham outra forma de saber o que Deus queria deles se não houvesse profeta. Por exemplo, se Israel ou se Samuel não fosse um profeta de Deus para dizer que o próximo rei seria Davi, como é que eles saberiam que Davi seria o rei? Se não fosse por Deus dizer para Samuel, Samuel vai lá na casa de Jessé, chama todos os filhos, diz para ele chamar o último filho dele, o pastor de ovelhas, e unge ele como rei. Ele será o próximo rei de Israel. O povo não saberia que Davi seria o rei. Certo? Hoje nós sabemos que Davi era rei porque está aqui, está escrito aqui. Então não há mais hoje como profecias como antigamente. Por exemplo, o dom de profecias hoje é entendido como a capacidade de compreender e explicar a palavra de Deus. Esse dom consiste em apresentar ao povo de Deus verdades que as pessoas não conseguem entender como deveriam entender, se não houvesse alguém para explicar. A revelação aqui, então, está completa. Nós não precisamos mais desse tipo de revelação. Rapaz, sonhei contigo, tu vai ter um emprego. O que nós devemos fazer quando ouvimos esse tipo de coisa é, tá, mas me mostra onde é que está isso na Bíblia. Porque não há revelação nova fora daqui. Estão entendendo? Então, esse dom de profecia que Paulo está dizendo é aquele que consegue transmitir de forma clara a palavra de Deus, de forma que as pessoas consigam entender o que a palavra de Deus está dizendo. Quando Paulo diz se profecia segundo a proporção da fé, ele não está falando sobre a fé que salva, mas é sobre o conjunto de doutrinas que os apóstolos deixaram para nós. Certo? Por exemplo, Judas, capítulo 1, versículo 3, ele escreve algo parecido. Ele diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhe a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé
que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa que Judas está dizendo? São as verdades bíblicas. Não é a fé que salva, mas são as verdades bíblicas. Ele estava pensando em falar sobre a salvação, mas ele resolveu falar sobre outra coisa, é o que ele diz. Eu estava aqui pensando em falar sobre a salvação com vocês, mas eu senti que era necessário falar sobre lutarmos pela fé, que uma vez foi entregue a todos os santos. A fé que ele está dizendo aqui é a confissão de fé. É por isso que nós temos a confissão de fé. Nós temos a confissão de fé, que é sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, sobre Deus, as verdades sobre a salvação. Isso é o conjunto de fé que nós temos. Então, o exercício do dom de profecia está alinhado, ou deve estar alinhado, com a palavra. Não com algo novo. Certo? Dom de ministério. Vamos seguindo rapidamente para o final. Versículo 7, ele diz: se ministério, dediquemos ao ministério. Então, se a profecia ela envolve demonstrar amor, o amor de Cristo aos homens pela pregação da palavra, o dom de ministério ou de serviço implica demonstrar o amor de Cristo às pessoas em atos de serviço. Quem tem esse dom é especialmente prestativo e está sempre atento e disposto a servir. Nem todos vão estar atentos às necessidades dos outros, certo? Mas tem uns que eles vão estar sempre atentos e vão estar dispostos a servir. Rapaz, está precisando de uma água? Quer um cafezinho? Vamos tomar um mate aqui? Está precisando de alguma coisa? Quer ir ao banheiro? Eu vou te levar ao banheiro. Está sentindo a necessidade. A pessoa está com sono. Está com sono? Vem cá, vamos tomar um cafezinho. Está prestando atenção. Tem uns que são... Eu digo por mim, eu sou tapado, eu não consigo, às vezes, enxergar a necessidade. E às vezes eu penso, eu acho que precisa ir lá falar alguma coisa. Eu acho que precisa lá oferecer alguma coisa. Mas tem pessoas que têm esse tino rápido e conseguem detectar a necessidade da outra pessoa. E vai lá e serve. São essas pessoas, então, elas precisam se dedicar a esse ministério. Estar atenta às necessidades e sempre que possível suprir essas necessidades. Se não tem como suprir, ele vai de atrás para tentar achar alguém que possa suprir aquela necessidade. Por exemplo, rapaz, eu não sei onde é que tem água, aquele moço lá está com... Ei, onde é que tem água? Aquela pessoa está precisando de água. É ser prestativo a ajudar as necessidades dos outros. Estão entendendo? Esse é um dom. Nem todos terão esses dons. Mas terão pessoas que terão esse tino e serão usadas por Deus para servir as outras pessoas. O dom de ensino. O que ensina, dedique-se ao ensino. Então a mensagem de Cristo ela deve ser proclamada. Mas não só proclamada, mas ela deve ser explicada. Quem tem o dom de ensino, por exemplo, apresenta uma propensão natural para estudar e ensinar de forma clara. Trata-se de um indivíduo que investe em pesquisa, que ele gosta de estar examinando a palavra para compartilhar com os outros, para que os outros entendam o que a palavra está dizendo. Envolve a habilidade de se aprofundar em coisas que as pessoas não conseguem se aprofundar. Vocês já viram aquelas pessoas, rapaz, eu leio e leio e leio, não consigo entender isso aqui? Aí chega uma pessoa, não, peraí, isso aqui, ó. Aí lê uma vez só, te explica aquilo que tu leu 10 vezes, e tu entende aquilo que tu leu 10 vezes, porque aquela pessoa conseguiu lhe explicar. Você já passou por isso? Eu já passei várias vezes por isso. Rapaz, eu li isso aqui 50 vezes, não entendi. Aí veio o fulaninho lá, ele me explicou o texto. Agora eu consigo entender aquilo que eu li mais de 50 vezes. Tem pessoas que terão esse dom de ler, de entender e explicar de forma que as outras pessoas consigam entender de forma clara. É um dom, é um presente que Deus deu. Então, se tu tens esse dom, tu precisa exercer este dom. Dedique-se ao ensino. O dom de exortação é aquele que tem a habilidade de estar, por exemplo, do lado de uma pessoa para encorajá-lo.
de fortalecê-lo, de consolá-lo. Quem tem o dom de exortação faz a aplicação pessoal daquilo que se escuta nas pregações. Por exemplo, estamos falando sobre o serviço cristão hoje, sobre exercer os dons. Rapaz, eu vejo que o irmão Saul, ele tem o dom de ministério, de servir os outros, de estar atento aos outros, mas ele não está fazendo isso. Aquele que tem o dom de exortação, ele vai chegar e dizer: ei, Saul, vamos desenvolver esse dom. Eu sei que tu presta atenção, eu sei que tu consegue ver as necessidades das pessoas, mas não está fazendo. Então, esse que tem o dom de exortação, ele vai chegar junto da pessoa e vai dizer: ei, vamos tentar desenvolver isso aqui. Ei, vamos fazer isso aqui. Ei, tu não está fazendo, tem que fazer. É essa pessoa que vai nos ajudar a colocar em prática aquilo que temos aprendido. Vai nos encorajar, vai nos corrigir. Ei, está fazendo errado, tem que fazer direito. Vai fazer com que nós despertemos para fazer aquilo que temos que fazer. Às vezes nós achamos essas pessoas chatas. Rapaz, lá vem de novo o irmão Leandro me falar que eu tenho que fazer isso aqui. Ah, mas que cara chato. O que você vê como chatice, na verdade, foi dado a Deus a ele como um presente para que ele faça aquilo que tem que fazer. Entendeu? É o dom dele, exortar as pessoas. Aquele que tem o dom de contribuir, que faça com generosidade. O dom de contribuir. E aqui é uma coisa interessante. Tem pessoas que elas vão contribuir de forma alegre, de forma espontânea, de forma automática. Rapaz, eu estou contribuindo aqui. E eu quero fazer isso. Nem todos, quero crer que a minoria das pessoas tem esse dom de contribuir com generosidade. E de forma, assim, eu estou contribuindo. Eu gosto de contribuir. Eu nunca ouvi, até hoje, alguém dizer: não, eu gosto de contribuir. Nunca ouvi isso. Não estou dizendo que não tenha pessoas assim. O que eu estou dizendo é que eu nunca ouvi alguém que diga: eu gosto de contribuir. Eu contribuo com alegria. É isso, eu gosto de fazer isso. E eu incentivo as outras pessoas a fazerem isso. Isso é um dom. O que contribui, faça com generosidade. O dom de contribuição é uma habilidade especial de ofertar. Então nem todos vão ter esse dom. Nem todos terão essa habilidade de contribuir generosamente, de repartir o que tem, de dividir com as pessoas segundo a medida da sua necessidade. Essa graça não é dada a todos. Mas Deus tem aqueles a quem Ele deu esse dom. E esses a quem Deus deu esse dom, esses vão fazer com alegria, com generosidade, querendo fazer. Isso não significa dizer que os outros que não têm este dom não devam contribuir. Muito pelo contrário. Todos precisam buscar ter essa habilidade. Certo? Todos os cristãos devem buscar essa habilidade de contribuir com generosidade. E aí então ele termina com outros dois. Aquele que preside, presida com zelo, e aquele que tem misericórdia, faça com alegria. Aquele que preside bem, ou versículo 8, o que exorta, o que contribui, o que preside deve fazer com zelo, é a questão aqui de administração, certo? O presidente, por exemplo, do país, ele preside o país. O pastor da igreja, ele preside a igreja. Os líderes de ministério, por exemplo, tem o líder do ministério infantil, o líder dos homens, a líder das mulheres. Então, eles presidem aquelas divisões na igreja. Então, elas devem fazer com zelo, com cuidado. Deve administrar de forma organizada as coisas. Porque sem organização as coisas não vão. Certo?
Então, aquele que preside, ele deve presidir com cuidado, com zelo. E ele termina falando sobre a misericórdia. Muitas vezes, nos falta misericórdia para tratar as pessoas. Certo? Nos falta misericórdia para tratar pecados de pessoas, ofensas que cometem a nós. Para algumas pessoas vai ser fácil exercer misericórdia, dar perdão tranquilo, cuidar das pessoas de forma exemplar, porque é misericordioso, porque tem este dom, porque tem essa habilidade. Outros precisam se esforçar para fazer isso. E uma coisa interessante desse último dom de misericórdia é que é o mesmo dom que Paulo começa no versículo 3. O que me faz entender é que se eu olho para a misericórdia de Deus, e é por causa dela que eu devo me oferecer sacrificialmente, é esse mesmo dom que eu preciso buscar ter. Ser misericordioso. Se você prestou atenção na leitura e no texto, Paulo ele começa, porque no versículo 1, ele diz, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês façam tudo isso. E ele termina o versículo 8 dizendo, quem exerce misericórdia, que faça com alegria. Isso quer nos dizer que Deus, ele nos deu a sua misericórdia com alegria. E é por isso que nós devemos exercer esse dom, ou buscar esse dom, e exercê-lo com alegria. E aí envolve muitas coisas. Perdoar os pecados dos outros. Perdoar as ofensas que os outros cometem contra nós. Olhar para a necessidade das pessoas e suprir as necessidades das pessoas. Ensinar as pessoas, se eu sei ensinar as pessoas, porque eu quero que ele aprenda sobre Deus. E olha só, é como eu consigo entender. O dom de misericórdia, ela envolve todos os outros dons. De ensino, de presidir, de ofertar, de contribuir, de exortar. Eu devo exortar com misericórdia. Eu devo contribuir com misericórdia. Eu devo ensinar os outros com misericórdia. Ou seja, isso tudo volta ao primeiro versículo. Eu vou adorar ao Senhor, exercendo os meus dons da melhor forma possível. Isso é uma forma de culto ao Senhor. Ele termina falando a mesma coisa que ele começou. Irmãos, eu peço que vocês se doem ao Senhor de forma sacrificial. Como? Exercendo os dons de vocês de forma que glorifique a Deus. Se tu tem esse dom, faça desse jeito. Se tu tem esse dom, faça desse jeito. Se tu sabe fazer isso, faça desse jeito. Sirva os seus irmãos. Da mesma forma como Deus nos serviu, entregando Jesus. Então, que esse entendimento de ser igreja permeie o nosso coração e as nossas mentes. Para que nós sejamos igreja. O que é ser igreja? Bom, ser igreja é tudo aquilo que nós já vimos. É confessar Jesus Cristo como Senhor. É viver em comunhão com os meus irmãos. Amando e sendo amado. É me compromissando com a igreja. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Mas entendendo a minha responsabilidade com o corpo. E exercendo os meus dons como eu devo exercer. Isso é igreja. Igreja não é um prédio onde eu vou, sento, escuto, canto, sou abençoado, aperto a mão de alguns ali e vou para casa. Fico a semana inteira longe, não ligo para ninguém, não sei como ninguém está,
Mas aí no domingo eu estou de volta, eu sento de novo na igreja. Eu, às vezes nem vou no domingo, porque eu estou cansado, porque o dia foi cheio. No entanto, o compromisso do cristão com a igreja, quando digo igreja, pessoas, deve ser exercido. Isso que Deus espera de uma igreja saudável e verdadeira. E nós queremos ser uma igreja saudável e verdadeira, amém? Não queremos ser como outras igrejas. Queremos ser uma igreja diferente. É por isso que estamos aqui. Vamos orar, vamos pedir as bênçãos do Senhor. E logo no final desse tempo nós vamos participar da ceia. E nós encerramos o nosso tempo. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos ensinar a partir da Tua palavra. Nos ajude a praticar aquilo que o Senhor nos ensinou hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.